Olá, chegamos ao dia 27 do nosso devocional, Um Mês para Viver. Estrela do Mar. Fazendo um mundo de diferença. Alan Landers diz: a verdadeira medida de um indivíduo é a maneira como ele trata uma pessoa que não lhe fará bem algum. Edmund Burke diz: basta que os homens bons não façam nada para que o mal triunfe. A vida certamente mudou muito desde a época da minha infância. Em relação aos nossos filhos, estamos muito mais preocupados com a segurança do que os nossos pais estavam. Minha geração usava capacete quando andava de bicicleta e naquela época os carros não tinham airbags. Bebíamos água direto da torneira do jardim e sobrevivemos para contar a façanha. Não há nada de errado em proteger os nossos filhos. Meus filhos, por sinal, acusam-me de superproteção o tempo todo. O problema surge quando começamos a pensar que a felicidade significa estar seguro e confortável, e quando nosso principal objetivo na vida é fugir de todo o risco. Quando nossa maior prioridade é estar são e salvo, perdemos contato não apenas com a necessidade dos outros, mas com a necessidade primária de nós mesmos. Fomos criados para muito mais do que apertar botões e rolar telas. Fomos criados para uma grande aventura. Deus nos criou para assumir grandes riscos e enfrentar enormes desafios, para realizar objetivos imensos que terão um impacto duradouro. Se você descobrisse que tem apenas um mês para viver e começasse a considerar de que modo poderia deixar um legado global duradouro, poderia sentir-se tentado a pensar: é tarde demais. Não tenho dinheiro e nem poder necessários para fazer diferença neste mundo. Mas nunca subestime o poder de uma pessoa. É a habilidade que cada um de nós tem de ser usado por Deus a cada dia para abençoar o resto do mundo. Vale a pena refletir. Para você, qual a importância do conforto neste estágio da vida? De quais conveniências seria mais difícil abrir mão? Do seu computador, do micro-ondas, do celular, do colchão, da cafeteira? O poder de uma pessoa. Um executivo, em visita a uma cidade turística, saiu do hotel em que estava hospedado certa manhã para caminhar. Quando chegou à beira da praia, deparou com uma visão atordoante. Inúmeras estrelas do mar haviam sido deixadas na praia durante a noite pela maré alta. Ainda estavam vivas e se moviam, subindo uma em cima das outras na tentativa de voltar para o oceano. Aquele homem tinha consciência de que não demoraria muito até que o sol cozinhasse aquelas pobres criaturas. Ele queria fazer alguma coisa, mas havia milhares delas, até onde os olhos podiam ver, e qualquer tentativa de salvar todas elas seria inútil. Assim, seguiu em frente. Caminhando um pouco mais pela praia, viu um menino que se abaixou, pegou uma estrela do mar e a jogou de volta no oceano. O menino repetiu o processo várias e várias vezes, aumentando cada vez mais a velocidade, numa óbvia tentativa de salvar o máximo delas possíveis. Percebendo a intenção do menino, o executivo sentiu-se na obrigação de ajudá-lo e também ensinar-lhe uma dura lição de vida. Foi até o pequeno e disse: filho, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O que você está fazendo aqui é nobre, mas não é possível salvar todas as estrelas do mar. Existem milhares delas. Está começando a ficar muito quente e todas elas vão morrer. É melhor você seguir o seu caminho e brincar. Não dá para fazer nenhuma diferença aqui. O menino não disse nada num primeiro momento, ficou simplesmente olhando para o executivo. Então abaixou-se, pegou outra estrela do mar, jogou-a no oceano o mais longe que pôde e disse: bom, eu fiz toda a diferença para esta aqui. É comum as crianças nos ensinarem mais do que nós a elas. E certamente foi o caso aqui. Esse menino não permitiu que a magnitude da situação o impedisse de fazer aquilo que estava ao alcance, salvar uma estrela do mar por vez. Talvez o melhor resumo da ideia tenha sido apresentado por Helen Keller. Sou apenas uma, mas ainda sou uma. Não posso fazer tudo, mas ainda assim posso fazer alguma coisa. E não é porque não possa fazer tudo que vou me recusar a fazer algo ao meu alcance. Quando assistimos ao noticiário e somos lembrados de problemas mundiais como a fome, epidemias, guerra e escassez, costumamos reagir com profunda apatia ou frustração resignada. Muitos de nós são tentados a dizer: por que tentar fazer alguma coisa? O problema é tão grande e complexo que eu jamais faria diferença. Existe a tentação de transformar esses problemas em abstrações em vez de enxergá-los como realidades diárias da vida humana individual. Mas se realinharmos a nossa visão com a perspectiva de Deus e pegarmos uma estrela do mar por vez,
faremos o que podemos, não importa o quanto nossos esforços possam parecer pequenos ou inúteis. Se atingirmos uma vida, poderemos fazer a diferença entre a vida e a morte, tanto física quanto espiritual, para outro ser humano. Se transformarmos em hábito o ato de fazer o que podemos, onde podemos, seremos transformados à medida que ajudarmos os outros. Como Ralph Waldo Emerson observou, nada embeleza mais a pele, o corpo ou o comportamento do que o desejo de espalhar alegria em vez de dor aos que estão perto de nós. Sacrifício vivo. Raramente encaramos o fato de que temos uma pergunta incômoda no fundo da alma. Como podemos reconciliar o fato de vivermos em casas bonitas, termos bons carros e muita comida enquanto a maioria do mundo vive com menos do que $2 por dia? Você leu corretamente. 3 bilhões de pessoas no mundo vivem hoje com menos de $2 por dia. Enquanto levamos nossos filhos para o treino de futebol, em nossos carros de luxo, as crianças de São José, na Costa Rica, ou em Nairobi, no Quênia, bem como milhares de crianças em outras cidades ao redor do mundo, jogam futebol na rua, ao lado de esgoto a céu aberto e chutam bolas feitas de restos de papel e fita adesiva. Não quero fazer você se sentir culpado, mas apenas lembrá-lo de que perdemos a perspectiva. Perdemos a capacidade de ver além da nossa própria vida por duas razões fundamentais: o desejo humano de controlar o próprio mundo, seguro e confortável, e nossa cultura que nos leva a admitir mais e doar menos. Se soubéssemos que nosso tempo na Terra estava se esgotando, nosso desejo seria fazer tudo o que pudéssemos para impactar os outros. Não gostaríamos de ter o arrependimento de uma vida mal vivida e autocentrada. Desejaríamos ter a certeza de que honramos a Deus, que amamos, sendo excelentes administradores de tudo que Ele nos concedeu. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: "Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês." Romanos 12, 1 e 2. Há algum problema em tomar nosso café expresso todos os dias? Em ter coisas bonitas, em desfrutar as bênçãos em nossa vida? Não. Mas se desejamos deixar alguma coisa substancial, temos de acordar e perceber que nossa maturidade incentiva o cumprimento desse objetivo. Paulo revela o segredo para a maturidade. Devemos abandonar o foco no conforto próprio e tornar-nos sacrifícios vivos. O objetivo da maturidade é ir além de nós mesmos e de nossos próprios desejos. Se de fato queremos crescer no caráter e na fé, precisamos dispor-nos a mudar nosso objetivo, deixando a segurança e passando ao sacrifício. Uma das primeiras e mais importantes ações para começar a nos importar com os outros é orar pelos pobres e oprimidos espalhados pelo mundo. Ore por suas necessidades, por sua cura, por sua liberdade religiosa e política, por comida, água potável e cuidados médicos básicos. Quando você começa a orar pelas pessoas feridas do outro lado do mundo, passamos a nos importar com elas e nos interessamos mais pelos detalhes da sua vida. Essa atitude conecta o nosso coração ao delas. Ficamos mais conscientes daquilo que temos, de como podemos usar isso e de por que recebemos tais coisas. Sim, Deus já sabe das necessidades de todas as pessoas do mundo. Mas orar faz que você e eu nos concentremos nas necessidades dos outros de maneira singular. Somos forçados a olhar além de nós mesmos e a confiar que Deus nos mostrará de que maneira poderemos amar e ajudar aquelas pelos quais oramos. Vale a pena refletir. Com que frequência você deixa passar oportunidades por achar que sua contribuição é pequena demais? Quais são as estrelas do mar da sua vida? Você tende a responder mais como menino ou como executivo? Por quê? Ação exigida. É comum sermos inspirados a amar os outros pelo fato de autodoação, oferecendo aquilo que temos para ajudar as pessoas a superar problemas e para enriquecer vidas. Oferecemos nosso corpo como sacrifício vivo quando doamos tempo, talentos e bens.
Se quiser sentir a plena aventura que sua vida tem o propósito de ser, esteja disposto a tomar uma atitude e servir aos necessitados com o amor de Deus. A Bíblia tem muito a dizer sobre a questão de cuidar das necessidades do pobre. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Provérbios 21:13. Somos responsáveis diante de Deus pela maneira como usamos nossas bênçãos para ajudar o pobre e o ferido. Nossos maiores presentes, tempo, talentos e bens, são essenciais para o processo de amadurecimento e construção de um legado global. Já discutimos o valor do tempo como nosso bem mais precioso e limitado. Se você quer sacrificar alguma coisa que ninguém mais pode dar, doe parte do seu tempo a alguém. Ninguém controla esse bem a não ser você. A maneira como você gasta seu tempo revela o que está plantado mais firmemente no seu coração. No que se refere aos talentos, todos nós temos. Sim, todos. Mas inventamos todo tipo de desculpa. Bem, eu não sou um especialista na Bíblia e, portanto, não posso ensinar a fazer e nem fazer missões. Ou não tenho muito dinheiro guardado para ajudar na caridade. Mas pense naquilo que você pode fazer. Considere a especialização que você tem e os trabalhos que já realizou. Construção, finanças, vendas, medicina, educação. Você tem conhecimentos, habilidades e técnicas que podem mudar a vida de outras pessoas se você as colocar em prática. Consegue ser um bom ouvinte e se importar com alguém? Oferecer um sorriso? Abraçar uma criança? Subestimamos o poder do simples fato de estar presente na vida de outra pessoa. O dinheiro e a maneira como gastamos também revelam muito sobre quem somos e o que valorizamos. Deus disse que não há problema em ser abençoado financeiramente, contanto que façamos duas coisas com o nosso dinheiro e os nossos bens: desfrutar do que temos, em vez de sempre querer mais, e doar generosamente. Se fizermos essas duas coisas, cresceremos em maturidade e desfrutaremos um nível de satisfação que dinheiro jamais poderá comprar. Mas se armazenarmos nossas bênçãos e considerarmos natural o fato de Deus nos dar o que temos, nosso coração ficará endurecido e jamais conseguiremos conciliar as coisas que são mais importantes. A última maneira de crescer em maturidade e criar um coração consciente do mundo é trabalhar em comunidade. Seja por meio da igreja, da escola, da empresa, da vizinhança, seja da família, somos chamados a nos reunir e a ajudar os outros. Romanos 12, 4 e 6 nos diz, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro sua função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Juntos, podemos literalmente mudar o mundo. Para a vida toda. No próximo mês, escolha um item de conforto, luxo ou conveniência do qual abrirá mão. Pode ser seu café expresso diário, a novela, sua sobremesa favorita, etc. Use o tempo ou o dinheiro que você geralmente empregaria nesse item para um propósito mais elevado. Orar, contribuir para filantropia ou missões, oferecer seus serviços a algum necessitado. Esse exercício pode ajudá-lo a construir uma nova perspectiva sobre o que significa ser um sacrifício vivo. Qual causa, situação ou grupo de pessoas o mobiliza? Pode ser alguma região assolada por guerras, alguma tragédia em seu país, missões na China. Somos atraídos de vez em quando para uma preocupação fora de nossa órbita normal. Nessa semana, passe algum tempo orando por essas pessoas e procure maneiras de servi-las. Use o seu tempo, talentos e bens. Dedique-se a um objetivo específico que satisfaça algumas das necessidades das pessoas que enfrentam essas questões. Há necessidades por todo lado. Não precisamos sair dos limites da vizinhança nem do nosso país para realizarmos uma doação sacrificial. Nesta semana, inicie um projeto de serviço em sua área. Você pode trabalhar com sua igreja, uma comunidade na internet ou seu departamento na empresa. Dedique-se a um objetivo específico. Por exemplo, fazer concertos domésticos na casa de uma mãe separada ou de uma viúva. Iniciar uma campanha de roupas para um asilo ou levantar fundos para grupos de apoio. Estabeleça uma data e determine o papel que cada pessoa do grupo desempenhará para satisfazer as necessidades e realizar o trabalho. Que Deus te abençoe.